Aleluia! Hoje nós temos aqui uma palavra para compartilharmos. Amém? Você não precisa abrir sua Bíblia. A gente vai acompanhar 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Já vai estar aqui no projetor para que você possa acompanhar. Amém? E depois a gente vai trabalhar em um tema muito bem legal. Amém? Vamos ler a palavra? Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Vamos ler novamente? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Hoje nós vamos trabalhar com um tema que fala: como posso ajudar as pessoas a fazer um trabalho melhor? Como posso ajudar as pessoas a fazer um trabalho melhor? A gente vai deixar o tema bem aqui, destaque para você, para que a gente possa estar relembrando tudo aquilo que a gente for falar aqui, de acordo com o nosso culto de Tadel, para que você possa mentalizar aquilo que vai ser ministrado esta noite. Amém? Eu sei que você teve um dia cansativo, eu sei que você teve um dia cheio, mas eu quero te dizer que você veio no lugar certo, no melhor lugar que poderia existir. E essa noite eu peço que Deus ele venha revigorar suas forças. Feche os olhos, vamos orar, pedir de Deus. Vamos pedir de Deus algo nessa noite transformador. Pai, esta noite é uma noite especial, porque não estou trabalhando com meninos, estou trabalhando com líderes e futuros líderes. Eu sei que muito difícil é para muitos, meu Deus, conciliar esse papel de um líder, porque é árdua a missão de cada um deles, é dificultoso o trabalho para cada um deles. Mas essa noite temos o Senhor como nosso instrutor, temos o Senhor como nosso mentor, como nosso consolidador, temos o Senhor como nosso mestre. Então que nesta noite não venha ser de uma forma como com outras tem acontecido, mas que o Senhor venha trabalhar no coração da tua igreja e trazer, meu Deus, o discernimento, trazer aquilo que possa ajudar a tua igreja a crescer e desenvolver-se. Então traz a luz do teu evangelho sobre nossas vidas, o resplendor da tua palavra possa estar em nossos corações, e que possamos, meu Deus, essa noite aprendermos de ti. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ele bem forte? Como posso ajudar as pessoas a fazer um trabalho melhor? Amém? Uma das coisas que eu quero falar para você, queridos, que um dia nós estávamos falando aqui na igreja de uma pessoa que ele estava falando numa podcast, Ele disse assim: as pessoas às vezes tiram o discernimento do sal. O sal ele é para trazer sabor, o sal é para trazer temperança e conservação. Porém o sal ele tem um atributo muito especial na vida das pessoas, que é trazer a sede. Então hoje nós, como sal da terra, nós temos que criar essa sede nas outras pessoas. E como é que a gente vai criar essa sede na vida das pessoas? Trabalhando. E hoje nós temos esse passo fundamental de fazer essas pessoas ter um trabalho melhor, fazer um trabalho melhor. E a essa altura você sabe identificar o potencial. Amém? Muito bom, Wallace. Vai ficar passando ali, para você ficar lendo. Você pode identificar hoje a vida dessas pessoas que você tem trabalhado, as pessoas que têm estado ao seu lado. Você tem sido um líder visionário. Você tem observado as pessoas a qual está do seu lado ali, se elas estão na mesma fé, se elas estão na mesma visão, se elas estão na mesma pegada que você está, de querer fazer acontecer o trabalho. Nós temos falado muito sobre as células, e eu tenho me sentido assim impotente de não estar com vocês no dia das células acompanhando. Mas é por uma boa causa, mas isso tem um tempo, depois a gente vai estar junto.
mas na minha ausência esse trabalho tem que fluir, tem que acontecer. Por exemplo, nós temos que trabalhar alinhado na visão que nós temos falado, unidade. O que é unidade? A unidade é você estar entronizado num propósito, num objetivo e chegar no final com o trabalho concluído e o resultado. A gente observa hoje que muitos trabalhos têm feito de uma forma, de qualquer forma, de uma forma aleatória, né? Hoje falamos tanto de célula, falamos tanto de discípulo, falamos tanto de liderança, mas nem muitos líderes estão importando com seus próprios liderados. Muitos líderes não estão nem aí para o que vai acontecer, só se preocupa de estar com a sua liderança no dia da célula, mas não tem aquela preocupação semanalmente para que possa se reunir e discutir alguma coisa que vai ser tratado dentro da célula ou fazer seu evangelismo pessoal. Não tem. Hoje você pode dizer, não, nós temos ali uma caixinha da célula, nós estamos aqui, eu tenho acompanhado a célula dos homens, que tem colocado diariamente lá, principalmente o irmão Valdir, no propósito da nossa célula. Eu sei que tem outras células que não precisa se expor para que possa vir acontecer o trabalho, mas no final a gente tem que ter o resultado. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e quantas pessoas nós ganhamos nessa célula? Qual é o fruto do nosso trabalho? Uma vez eu falei com o irmão Adriano, ele falou mesmo assim, pastor, eu estou frustrado. Eu digo, frustrado com o quê, meu filho? Por quê? Ele disse, eu trabalhei já 3 meses e não consegui uma vida para a célula. Eu digo, tem igreja que trabalha anos e não consegue nenhuma. Você com 3 meses, você quer fazer um milagre? Só que se torna frustrante para muitos líderes, quando chega no final do ano, o seu objetivo não foi alcançado. Por quê? Falta de visão? Pode ser. Falta de interesse? Pode ser. Falta de comunicação também. Então, quando se trabalhamos em unidade, nós falamos muitas das vezes aqui, até uma das últimas ministrações eu falei, que você precisa chamar essa responsabilidade e distribuir para essas pessoas essas responsabilidades. Se você não atribuir essas responsabilidades, você não vai poder ajudar essas pessoas a fazer um trabalho. E às vezes nós queremos colher algo que nós não plantamos na vida dessas pessoas. Eu falei para vocês uma vez que eu vinha da escola e um camarada estava lá e ele gritou, Pai do Senhor, eu tomei um susto. E quando eu fui observar, o camarada está fazendo teologia na Marta Falcão. E eu cansado, né? E o cara gritou, Pai do Senhor. Eu fiquei lá, digo, bem, vai sair alguma coisa aqui. Eu estava meio sonolento, 10 e pouco da noite, e eu no meio daquele ônibus articulado. E o camarada disse, como está a obra, pastor? Ele disse, está mal. Mas por quê, pastor? Eu disse, porque eu não estou cuidando de ovelha não, acho que eu estou cuidando de bode ou de burro. Eu digo, misericórdia, Jesus. O camarada disse, mas por quê, pastor? Ele disse, porque a gente fala e o povo não obedece. A gente diz o que é para fazer, o povo não obedece, o povo não está disposto a trabalhar. Aí começou a tacar o pau nas ovelhas. E Deus, ele automaticamente veio na minha vida e disse assim, fala da minha palavra para ele. Eu digo, Jesus, é complicado para mim. O homem está fazendo teologia, eu sou um diretor de diaconato, eu não sou pastor, eu não vou. Ele disse, sim, mas quem está mandando sou eu, então você vai falar. Eu digo, tá, eu tenho coisas na minha cabeça, o que é que eu vou falar? Ele disse, deixa pela madrugada que tu me buscou, eu coloquei a minha palavra no teu coração, fala para ele. Eu digo, eu vou falar, e eu olhava o camarada todo no paletó, eu fiquei intimidado com aquilo. E eu falei, disse, pastor, dá licença. Esse homem me olhou de alto a baixo, de uma forma que se ele pudesse botar quebranto em mim, ele colocava. Eu me senti mal pelo olhar daquele homem. Eu digo, Deus mandou te trazer uma palavra, o senhor aceita? Esse homem olhou para mim e disse assim, vamos ver o que vai sair daí. Se for da parte de Deus eu vou aceitar, se não for eu vou rejeitar. Eu disse, muito bem, meu pastor. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, feliz é aquele que nas aflições permanece fiel, porque depois de ter sido provado receberá a coroa da vitória, a qual Deus promete para todo aquele que Ele ama. Eu disse para ele, pastor, será que só o senhor que está passando por dificuldade nesse terreno do inimigo aí? É só o senhor que está passando por dificuldade no momento das suas lutas? Será que a Bíblia não é bem concreta quando ela diz que assim viveram os profetas que vieram antes de nós, sofrimentos? Aí onde eu quero chegar, eu disse assim, o que o senhor tem dado para as suas ovelhas? O senhor tem dado leitinho? O senhor tem dado uma papinha? E hoje o senhor tem que estar querendo cobrar um mocotó com feijão?
coisas que o Senhor não ensinou, o Senhor quer cobrar. Onde está o erro, pastor? Irmãos, eu vim do Aleixo, lá do perto do fórum, Enoque Reis. Quando eu me toquei, eu estava saindo do Terminal 5. Eu gritei para o motorista parar, ele parou, eu pulei quase fora na grande circular e voltei entrando. Ele dizia, me dá o teu número. Eu disse, não, quando Deus quiser falar, Ele vai levantar outra pessoa para falar contigo. O que eu quero dizer? Como a gente vai poder ajudar as pessoas a fazer um bom trabalho se a gente não se disponibilizar em ensinar pessoas? A gente tem que se colocar na posição de ajudar pessoas. Nós podemos identificar potenciais líderes e construir um relacionamento com eles e criar um ambiente ao qual eles vão crescer e incentivá-los. E esta hora é olhar mais especificamente para como prepará-los para a liderança no trabalho. Hoje, a gente olha muitos vídeos motivacionais, pessoas que dão duro, muitos e muitos anos treinando para as Olimpíadas. E quando chega nas Olimpíadas, tem alguém que se saiu muito melhor do que aquela pessoa. Aquela pessoa sai com um espírito fracassado, um espírito de derrota, porque ele não conseguiu chegar ao objetivo. Só que se a gente olhar pelos nossos olhos naturais, a gente vai se sentir inferior. Mas se a gente olhar pelos olhos espirituais, a gente vai dizer, eu combati um bom combate, por mais que eu não consegui vencer a guerra, porque alguém se preparou melhor do que eu, melhor do que você, muito melhor do que qualquer outros líderes. Aí o objetivo deles é alcançado e o nosso não, mas nós se preparamos. Mas há um diferencial em muitas das coisas. Nem todos são chamados para ser cabeça, outros são chamados para fazer parte do corpo. O que seria só uma cabeça pensante se não tem o braço e a perna para executar o trabalho? Hoje muitas cabeças pensantes dentro da célula têm feito um trabalho onde os braços e as pernas não têm feito as suas partes. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você delegue responsabilidade para as pessoas. Capacite essas pessoas com excelência. Coloque ela para fazer. Dê responsabilidade. Observe a forma que vai fazer. Chame no particular e diga onde ele acertou. Elogie. Diga que ele vai ser melhor do que aquilo que ele está sendo. Diga para eles os pontos fracos para que ele possa vir melhorar. Só que tem pessoas que hoje não têm tido essa capacidade de visionar pessoas. O que é isso? Eu sei que você tem potencial aí dentro de você. Eu sei que hoje você não tem um chamado para ser um pastor, mas você tem um trabalho para ser um grande evangelista. Você não quer estar aqui, mas você quer estar lá fora ganhando pessoas para estar aqui. Você não tem a capacidade de estar lá fora, mas você tem capacidade de estar o joelho, o cotovelo no chão, orando para que Deus envie pessoas. Então todo mundo tem um chamado específico, mas esses chamados não são executados. Se eu perguntar de você, você sabe o que tem de errado dentro da igreja? Muitos vão levantar a mão, ou até todos vão levantar a mão. E quais são as soluções que nós temos que ter? Por que se torna uma igreja estéril? Por que existe uma igreja que não produz? Por que existe uma igreja que não gera? Por que existe uma igreja que não consegue firmar pessoas ou capacitar pessoas? Hoje temos pessoas aqui que poderiam estar aqui, mas não estão. Por quê? Itens, coisas poderiam acontecer. Até aí a pastora chegou cansada, disse, eu posso ficar hoje? Eu disse, não, você vai para a igreja, está aqui, chegou cansada. Eu sei que você chegou cansado, você estava aqui. E por que a responsabilidade é sua e os outros não têm a responsabilidade? Porque não está na mesma visão, não está no mesmo propósito, não tem o mesmo foco, não tem a mesma pegada. E no final, a cobrança vai vir. Por que a célula se tornou improdutiva? Foi erro do líder? Foi erro do pastor? Foi erro de quem? Tem que ter um culpado. Chega um ponto na nossa vida que a gente chega a adoecer. Aí chega assim, eu fui setado pelo inimigo, tô com gripe. Sério? Foi. Mas onde tu estava esses dias? Rapaz, eu fui lá no centro e peguei aquela chuva. É culpa do inimigo? Não. Você se colocou na situação para que você viesse adoecer. Então hoje nós temos que protagonizar momentos que a gente possa fazer pessoas se sentir importante para que a gente possa trazer elas para estar do nosso lado. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto é capacitar essas pessoas. Uma vez que você tenha conhecido a pessoa e você deseja mentorear esta e começar o processo de capacitação, está aqui como se proceder. Um dos pontos é
Compartilhe o seu sonho. Qual o sonho do pastor aqui, vocês sabem? Sonho do pastor? Pagar a igreja? Pagar a igreja? Que mais? Outra pessoa? Construir? Que mais? Que mais? Amém. Eu digo assim, os nossos sonhos não é um simples sonho. Os nossos sonhos, quando você tem, você detalha esses sonhos. Sim ou não? Quando você vai dizer, Deus, eu quero um carro, aí Deus ele vai te dar um carro. Aí quando você chegar a receber esse carro, vai dizer, poxa Senhor, eu queria um carro, mas não era esse não. Eu queria um mais novo. Aí esse daqui sai um quebra-galho. Mas por que você recebeu aquilo? Porque você não soube pedir. Você não soube compartilhar o seu sonho com Deus. Deus ele sabe, mas ele quer que você fale. Isso é oração específica. Aí você diz, Senhor, como eu já falei para vocês que eu orei e disse, Deus, eu quero receber o dinheiro que está preso com fulano de tal, da escola tal, com a empresa tal. E eu quero receber tantas máquinas que eu fiz, que eu trabalhei. Eu comecei a detalhar. E quando chegou na hora, Deus ele executou da forma que eu pedi. Por quê? Porque Deus ele conhece os nossos sonhos, os nossos pensamentos. E aí chega um momento que as pessoas ela tem que passar o seu sonho para outras pessoas. Eu sonho um dia ter, daí de onde está a pastora para trás, ser uma galeria. Uma galeria. Bem aqui na frente, aqui ó, a escada que vai para a galeria, e bem onde está a Juliana, a escada que vai lá para baixo para sair para o decorrer da igreja. Sonho, está tudo no blindex aqui. Sonho de ter uma laje para a gente ter um salão de festa, um salão de reunião, alguma coisa assim. Então eu tenho o meu sonho aqui. Se eu não conseguir passar esse sonho para você, você nunca vai conseguir fazer esse sonho se tornar realidade. Então hoje você vai ajudar essas pessoas trabalhando na parte da mentoria. O que é essa mentoria? É você passar os seus sonhos para ele, né? Diz assim: crescemos com os sonhos. Todos os grandes indivíduos são sonhadores. Eles veem as coisas na bruma leve de um dia de primavera ou no fogo ardente de uma longa noite de inverno. Alguns de nós deixamos esse grande sonho morrer, mas outros os nutrem e protegem, nutrem-nos pelos maus dias, até trazerem-nos para a luz o brilho do sol, para que sempre venham a todos aqueles que sinceramente esperam que seus sonhos se realizem. Tem pessoas que hoje começam algo e não conseguem chegar ao final. Quer que eu dê um exemplo para você? Eu gosto de ter minhas plantinhas lá atrás de casa. Eu gosto de ter minhas plantinhas. Mas tem gente que não tem o mesmo cuidado que eu tenho. Não tem o mesmo carinho que eu tenho. Todo dia pela manhã eu vou lá e eu pego um balde com água e eu vou aguar aquelas plantas, porque eu não vou aguar à tarde porque a terra está muito quente. Eu já vou logo pela manhã, que dê para ela aguentar o decorrer da tarde. Quando eu chego pela manhã, que eu olho 2 lagartas, 3 lagartas comendo a minha plantinha, e a gente vai tirar aquele verme, e aí a planta ela fica debilitada. Passa-se muito tempo para ela começar a folhagem novamente, para ela começar a ter a força, para ela produzir os seus frutos. Sabe de tamanha alegria? É você ver que depois de uma grande batalha, ela começou a dar os seus frutos. E você usufruir daquele fruto que você plantou. Isso é gratificante. Só que tem pessoas que quando vê a lagarta detonou a plantinha, já pega ela e joga de escanteio. E não há esperança para aquela planta, porque você deixou de sonhar por ela. Mas vai vir pessoas que vai olhar e vai ver no meio daqueles galhos uma oportunidade de reflorescer. Hoje muitos líderes não têm visto isso em muitos liderados, em muitas pessoas do nosso bairro. Porque muitos já foram nutridos e não conseguiram trazer a sua essência, o que é? Os frutos. E muitos estão deixando de escanteio, como se não tivesse mais serventia. Mas vai vir pessoas que vai olhar e vai dizer: não, você tem talento, você tem valor, você vai crescer, você vai desenvolver. Mas você tem que desenvolver caminhando. E como é que você vai caminhar?
fique comigo, caminhe comigo, a gente vai caminhar junto, a gente vai dar resultado junto, vamos fazer junto. Aí as pessoas vão dizer, não, tudo bem, vamos dar os primeiros passos, e daí Deus ele vai dar o seguimento. Aí as pessoas vão caminhar, aí ela vai começar a conhecer o teu coração, ela vai conhecer o teu coração, ela vai conhecer o meu coração. Ele vai dizer, ei, grande é o pensamento e o sonho daquele homem lá, então se depender de mim nós vamos crescer, nós vamos desenvolver junto. E como é que as pessoas vão crescer e vão fazer dar resultado se ela não sabe os seus projetos, ela não sabe os seus propósitos? A célula trabalha de forma aleatória. As células têm desenvolvido algo que a gente às vezes fica dizendo, meu Deus, vai dar certo. A gente acredita porque a gente é crente, mas se a gente for olhar, qual o planejamento, qual o cronograma, qual é o objetivo que é esperado, qual é o público-alvo para ser alcançado? Temos atirado de todos os lados para alcançar alguém, e muitas das vezes esse tiro sai pela culatra. Por quê? Porque não estamos sabendo fazer um bom trabalho, né? Quando alcançarmos pessoas como líderes visionários, eu olho para uma pessoa e digo, Valdir, meu irmão, é o seguinte, eu sei que você tem desempenhado um bom papel, tem trazido água, tem se comprometido de colocar no bebedouro, está aqui no dia de Santa Ceia, mas eu tenho algo para te dizer. Você tem um talento muito maior guardado e que você não conseguiu ainda desenvolver ele. Como o líder vai conseguir mostrar para esse liderado o potencial que ele tem dentro dele? Como é que ele vai desenvolver isso quando ele começar a despertar esse gigante que está adormecido? Como, pastor? Ei, você não precisa só servir água, você tem como ganhar pessoas, você tem como ser um grande evangelista, um grande homem de Deus, que aonde você for, você vai revolucionar através do evangelho, e ele vai se sentir motivado. Aí o que você vai fazer? Dê um compromisso para ele, peça compromisso com ele. Como é que isso vai acontecer? Quando você se comprometer com seu líder, com Deus, com seu pastor e com a obra, aí tudo vai acontecer, porque se ele estiver envolvido com o trabalho, ele vai se sentir o quê? Importante. Sim ou não? Ele não vai se sentir importante se ele estiver envolvido? Então faça isso, atribua responsabilidades, né? Hoje eu vejo assim, uma coisa que o irmão Diego faz, eu não vou deixar aqui colocar ninguém, alguém vai se levantar, alguém vai falar, alguém vai fazer. Em muitos casos, sabe quantas pessoas se levantam para fazer? Para trazer a palavra, o compromisso da palavra? Quase ninguém, não é isso? Quase ninguém. Por quê? Porque é um peso a palavra. Muitos querem fazer uma abertura, muitos querem fazer uma oração, muitos querem fazer um ofertório, muitos querem fazer uma dinâmica, mas a palavra é que vai transformar pessoas, é a palavra que vai libertar pessoas, e nem todos estão de acordo a querer pagar o preço por essa palavra. Só que se a gente não chegar e atribuir a essas pessoas uma responsabilidade, nunca ela vai sair do anonimato, nunca ela vai sair desse mesmo lugar, nunca que ela vai desenvolver, nunca que ela vai crescer, nunca ela vai ter uma experiência, nunca que ela vai ter intimidade. E é muito fácil para nós hoje estar falando de testemunho do A, do B e do C, e o nosso. Ah, porque Deus ele falou tal coisa, e a minha vida, ela não é um testemunho para outras pessoas? Deus, eu estava falando para uma pessoa hoje, Deus, Ele usou pessoas para nos abençoar, lá na casa da Maria Antônia, lá, fala, né, cadê ela? Ah, está ali escondida. Quando a gente pensa que Deus terminou, diz, não tem mais. Eu trouxe aqui, ó, o dinheiro que Deus me incomodou para você fazer a obra aí, que eu sei que vocês estão precisando, o dinheiro que a gente tinha para pagar o terreno. E muitas coisas que Deus ele tem feito na minha vida, que eu tenho como um testemunho para você. Mas é muito fácil eu chegar e contar o testemunho da vida do A, do B e do C. E quando é que isso vai acontecer, pastor? De eu contar testemunho? Quando você se comprometer com essa verdade aqui, ó. Quando você segurar na mão do seu líder e fazer o ID acontecer. Porque às vezes se torna um fardo muito pesado para uma pessoa fazer célula, trabalhar, quando chega na hora lá, ter que varrer, em cima da hora colocar a responsabilidade para outra pessoa para fazer um lanche, enquanto todos estão trabalhando num propósito só, e quando chega no final que é o objetivo, e se não tem objetivo a culpa foi do líder. E não é assim. Não é assim.
Quando chega numa linha de montagem, um eletrodoméstico aqui, quando chega lá no final da linha, ele vai para o teste. Quando chega no teste, tem uma coisa que não funcionou. Ele poderia botar a culpa só naquele setor que colocou aquela peça, não poderia? Poderia voltar? Poderia. Mas o que acontece? Totalmente descartado. Então, quando acontecer o milagre da transformação, da multiplicação de célula, o mérito não vai ser do líder, o mérito vai ser de todo. Quando acontecer um crescimento em massa das células, o mérito não vai ser do líder, vai ser de toda a célula. Mas também quando a célula não estiver crescendo, a culpa também é de todo mundo, não é só do líder. Mas para que as coisas venham crescer e desenvolver, nós precisamos estabelecer algumas metas. Algumas metas. É por isso que eu sempre brinco com a Zenade. Zenade, quantas são, Zenade? Pastor, se Deus quiser, 50. Amém. 50 eu creio. Mas só que nós temos que correr atrás disso acontecer. Isso vai acontecer quando a Zenade começar a pagar o preço, correr atrás das vidas, amém? Não. Quando a célula se empenhar junto com ela de fazer a diferença. Não é só o líder que vai fazer acontecer, não. E outro ponto fundamental é estabelecer essas metas. Nós temos tantos tempos para fazer acontecer aqui o milagre da multiplicação. E o que é que nós vamos fazer? Fulano, você vai ficar responsável por isso. Ciclano, você vai ser responsável pelo aquilo. E você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando chegar no final, a gente vai ver o que deu certo e a gente vai massificar. Aonde tiver algumas falhas, a gente vai procurar corrigir para que a gente possa dar certo. E aonde que isso acontece? Aqui. Culto de Tadel. Onde você vai tirar todas as dúvidas, os pontos fortes, trazer mais força, e onde é o mais fraco, estabelecer para que aquilo ali não arrebente e procurar corrigir. Então, para que isso aconteça, é preciso que cada um tenha a sua responsabilidade. Não é só o líder, mas a parte mais importante, parte do líder, porque é o líder que direciona, é o líder que fala, é o líder que diz o objetivo. O líder ele traça as propostas. Para quê? Para que tudo venha trazer de acordo com aquilo que ele quer. As pessoas se tornam produtivas e satisfeitas profissionalmente. Elas têm que saber quais são as responsabilidades fundamentais. Parece muito simples, mas um escritor, Peter Drucker, diz que um dos problemas críticos do ambiente de trabalho hoje é que há uma falta de compreensão entre o empregador e os empregados no que diz respeito ao empregado, o que o empregado deve fazer. O camarada falou uma coisa bem bacana. Ele disse que ele chegou num ambiente de trabalho, e aí ele chegou para trabalhar nos serviços gerais. Então, quando você entra na sua casa, amanhece o dia, você tem o básico para fazer, sim ou não? E qual seria o básico? Levantar, tomar um banho, ter aquele café. Aí depois você vai começar a colocar a comida no fogo. Isso para mim é o básico, né? Colocar a comida no fogo, começar a organizar a casa. Isso é se eu não tiver alguma coisa para fazer fora, né? Aí vai lavar a louça. Você tem o básico. Mas só que depois do básico, ele tem algo mais profundo, que se chama faxina. Aí passa para o ponto da faxina. Aí o que você vai fazer? Eu vou tirar o lençol da cama, vou começar pelo quarto, vou afastar a cama, vou limpar, vou passar pano, vou tirar a poeira daqui do guarda-roupa, e aí você vai por cada cômodo da casa. Isso já aí não é mais o básico. Só que tem pessoas que hoje não conseguiram sair do básico. O camarada chegou e disse que uma vez ele trabalhava nos serviços gerais. E aí ele disse que chegou na casa do patrão, e aí ele começou a limpar as coisas, começou a fazer tudo. Ele disse que foi procurar detalhes e mais detalhes do que era para fazer. Aí o patrão disse: aí como foi o dia? Ele disse: foi bom. E aí deu para fazer muita coisa? Deu, quase tudo. O que faltou? Ele disse: só faltou essa parte aqui, que amanhã eu termino. Aí o patrão chegou lá e: passou o pano aqui? Ah, não passei. O patrão chega lá e: tu puxou o guarda-roupa para limpar aqui? Não puxei. Mas tudo bem.
No outro dia ele disse, hoje ele não me pega. Vou passar o pano aqui. Passou o pano, afastou o guarda-roupa, afastou tudo, limpou tudo bacana. O patrão disse, e aí hoje terminou? Eu disse, pai, terminei. Fez tudinho, eu fiz. O patrão chega lá no fogão. Tá faltando alguma coisa aqui. A camarada quando olha tem uma frigideira lá com banha de peixe. Isso são detalhes. Detalhes. Hoje o líder tem que observar os detalhes que vai fazer diferença na vida de uma pessoa. E o maior detalhe que vai fazer é a convivência, a comunicação entre as pessoas, que vai fazer toda a diferença. Quando o liderado chega e ele não sabe o papel que ele vai executar, ele vai ficar perdido. E ele pode ser cobrado pelo aquilo que ele não foi ensinado? Sim ou não? Não pode. Você não foi ensinado, eu estou tentando fazer, achando que é certo e está errado. Então me ensina o certo. A pastora Beth disse para mim mesmo assim, meu filho, você dá um ótimo diácono. Eu poderia ficar na minha, né? Mas aí eu fui perguntar, o que é o diácono? Ela disse, o diácono é aquele que fica ali na porta recepcionando as pessoas, é aquele que fica ali, ó, observando se está tendo alguma bagunça, para não deixar nenhum bêbado entrar aqui, para querer bagunçar. Esse é o papel do diácono. Recém-convertido, quando foi no domingo, eu estava lá na porta. A pastora chegou, entrou, a pastora Raquel entrou e ela disse assim, cadê o irmão? Está lá na porta. Eu já estava trabalhando diácono sem ser menos ungido. Não tinha sido nem ungido. Ela, meu Deus, ele não pode ainda, ele não foi ungido. Mas também eu não vou falar nada para não machucar o coração dele. E depois ela me chamou e ela foi me instruir o que era para ser feito até ser apresentado. Hoje, se a célula não tiver um cronograma, um objetivo, um foco, um alvo, e ser traçado com os líderes, não vai acontecer. Vamos tirar um exemplo aqui. Bom Diego, quando a gente vai trabalhar, ele chega assim e diz, mano, é o seguinte, ó, recolhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, recolhe essas máquinas tudinho aqui, ó. Eu já vou logo lá por dentro, quando tiver solto eu vou tirando, aí a gente vamos lavar isso daqui, depois a gente já vai. Quer dizer, ele passa o comando. É diferente na célula? É diferente na igreja? Não. E qual a dificuldade de fazer o básico? Qual a dificuldade de executar o básico? O que é esse básico hoje para nós? É você visitar? O básico hoje é você orar pela sua célula? É você fazer um propósito pela sua célula? Isso é básico. Isso é o básico para que a célula desenvolva. E outra, a unidade. Quando a igreja de Atos dos Apóstolos vivia, a Bíblia diz que eles viviam em comunhão, no repartir do pão, né? Fazendo acontecer a doutrina dos apóstolos e as coisas de Deus iam acontecendo. Por quê? Alguém tinha que ficar. Podia todo mundo fazer a obra de Deus? Sim ou não? Podia. Mas nem todos iam. Por quê? Quando eles voltavam tinha que ter uma comida para eles comer. Tinha que ter um ambiente preparado para eles comerem. Então tudo era organizado. O reino de Deus também é organizado. As células também têm que ser organizadas. A igreja, a obra tem que ser organizada. Às vezes tem uns contratempos? Tem, todo canto tem, dentro da sua casa tem, dentro do seu trabalho tem, no trânsito tem, todo canto tem. Mas isso se chama-se, se reorganize, para que tudo venha dar certo, né? E uma dessas coisas, para acontecer um grande processo, uma grande evolução, a Bíblia diz que quando os discípulos eles iam na caminhada, as pessoas que estavam ali na crucificação de Cristo, os apóstolos chegavam e diziam, você tem que se reconciliar, você tem que se render a esse Cristo, porque aquele que vocês mataram, ele tinha um coração bom, ele veio para servir vocês, libertar vocês da condenação do inferno, ele veio trazer vocês para uma nova vida, ele veio trazer esperança para vocês. E o que vocês fizeram? Os colocaram na cruz e o mataram. Mas hoje a gente se arrepende. O que a gente pode fazer? Ele disse, vocês têm que se arrepender mesmo dos seus pecados, aí vocês vão ser batizados, aí vocês vão ter o Espírito Santo, aí vai ser diferente.
Aí acontece que a Bíblia diz que Deus só acrescentava as famílias que iam sendo ganhas e o número ia aumentando. Mas por que isso acontecia? Observe alguns pontos dessa história, dessa passagem, que primeiro ponto era as pessoas confiar nos profetas. Confiavam. Hoje muitas pessoas não confiam nos seus líderes, não se sujeitam aos seus líderes, não se submetem aos seus líderes. E aonde você quer chegar com isso? Aonde você vai chegar se você não se submeter? Aonde você vai chegar se você não se tornar um líder, um liderado? Você vai ser algum líder? Não vai. E naquela época as pessoas se submetiam aos profetas, né? Aos apóstolos. Chegava lá: olha, o que eu tenho aqui eu deposito nos teus pés, faz o que tu achar melhor, nós estamos aqui junto, ó, vamos ganhar. E todo mundo estava disposto. Se era para comer ovo com farinha, vamos comer ovo com farinha. É para comer pão e tomar água, vamos comer pão e tomar água. Mas a nossa alegria não é aqui, a nossa alegria vai ser quando chegar lá e vamos começar a caminhada. E todo mundo ia, mas alguém ficava. Hoje todo mundo tem que fazer de uma forma organizada. As células vão produzir, Vamos ter que fazer algo diferente, vamos ter. Parte do processo de capacitação inclui treinar as pessoas para desempenhar as tarefas específicas dos trabalhos que eles devem fazer. Por exemplo, eu quero que o irmão Valdir ele seja um camarada que vai evangelizar, mas o irmão Valdir ele não sabe se expressar. Então você vai ter que mover o irmão Valdir através da sua vida. Como? Eu vou fazer, ele vai ver, depois ele vai fazer e eu vou ver. Porque ele vai aprender vendo. Ele não vai sair da teoria para a prática. Ele sempre vai ter que estar na teoria ali para poder ele vir para a prática. Então hoje nós temos que ver essas pessoas, capacitar essas pessoas, para depois essas pessoas fazer o que a gente estamos fazendo. Voltando à história das Olimpíadas, eu vejo um camarada, não sei como é o nome daquele esporte que eles pulam naquelas barras, aí faz aquelas piruetas para lá, pulo para cá, depois dá uma pirueta no ar, cai puf, em pezinho ali. O treinador passou anos e anos treinando aquela pessoa, e quando ele chega no final da prova, sai perfeito. E quando sai perfeito, dá para ver a alegria dele correndo, vibrando, e aí ele não consegue se conter, ele invade o local e abraça a pessoa, dizendo: você foi ótimo, você foi maravilhoso, você conseguiu, a melhor nota vai ser tua. Sabe o que é isso? É a pessoa implantar na outra pessoa o encorajamento, implantar na pessoa a capacidade dela fazer acontecer. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que tem é um mentor. O mentor é parte fundamental da história de uma outra pessoa, porque você fala e ele executa. E como é que ele vai executar? Vendo você fazer. Agora, quando não tem quem ele veja fazer, ele vai tentar fazer de qualquer jeito e não dá certo, aí depois a culpa é dele. Não é assim. Nós temos que olhar pessoas hoje. Temos talentos aqui, né? Sei que o Vinícius tem talentos aí que está oculto ainda. Sei que a Raline, ela tem o talento dela ainda, só que ela não conseguiu ainda desenvolver. Mas isso vai ser gradativamente, depois você vai desenvolver um bom trabalho. O João, eu vejo que o talento do João é muito grande. Aí eu vejo assim, sabe, a seriedade dele ali, o compromisso dele aqui nesse teclado, não só do João, mas como do Guilherme, o Manuel desenvolvendo ali. Mas por que isso está acontecendo? Porque tem alguém que está ali dizendo: não, está errado, é assim. Ah, isso daí não está certo, então vamos começar de novo. Está errado, para, respira, foca. Aí os meninos vão, eu fico vendo os meninos ali, tem que dar 2 toques no bumbo, e a mãe: eu não tenho esse dom. Eu não tenho. Mas tem gente que foi chamada, e esse chamado não se faz presente na vida das pessoas porque não fazem. Ah, pastor, eu gosto de evangelizar, então faz. Eu gosto de pregar, então suba aqui também comigo, a gente divide esse altar aqui, você vai pregar. Mas se não tiver alguém que inspire pessoas, não vai acontecer, irmã Luísa. Aí a gente trabalha nesse tema aí: como posso ajudar as pessoas a fazer um bom quê? Um bom trabalho, né? Um bom trabalho, um trabalho melhor. Oriente, seja
participativo na vida dessa pessoa. Poxa, irmão, vamos fazer algo diferente aqui. Quando a gente fala de Tadel, vamos falando do Tadel, por que é importante a gente ter tempo para que a gente converse depois do culto, nas nossas reuniões aqui que se reúne a célula? A gente tem observado, as últimas vezes que eu tive aqui, que já está com um mês aqui praticamente que eu não acompanho a célula, então eu não sei o contexto do que acontece, mas uma coisa eu peço, que vocês continuem priorizando a ministração do domingo. A ministração do domingo é para ser ministrado na célula, não pode focar fora disso. Hoje o ambiente não está propício para me ministrar o que foi ministrado no domingo. Então, se você não estiver fora, se você estiver fora, não vai acontecer a transformação na célula, porque está fora da visão. Deu para entender até aqui? Aí tem a reunião do término da palavra. Aí chega um momento que a gente diz: fulano, tu dá a palavra, fulano, tu vai fazer a abertura, fulano, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo outro. Mas eu nunca vi aqui, posso até ter passado despercebido, alguém chegar e dizer: olha, irmão, o negócio é o seguinte, semana passada foi muito legal, nós tivemos aquele visitante, mas nós tivemos uns pontos falhos. Nós começamos fora do horário, extrapolamos o horário, então nós temos que com o compromisso de começar a tal hora e terminar a tal hora, né? Irmão, o senhor ficou de fazer tal coisa e na hora lá o senhor não fez, e nós tivemos que improvisar. Então são essas coisas que o líder tem que começar a fazer, para que mexa com essas pessoas, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Se você está responsabilizando essa pessoa, é para ele executar, é para ele fazer, aí ele vai desenvolver. Então foque mais nessas pessoas. Se for preciso elogiar, elogie. Poxa, irmão, aquela palavra foi tão bacana. Como sempre os irmãos falam, essa semana foi a célula, foi top, foi bacana, foi legal. Poxa, deu tanta gente a palavra, sabe? Como domingo, no domingo, pessoas que não foram para a célula chegaram, passaram mensagem de ser assim: a palavra tocou muito o meu coração, só que eu fiquei com vergonha de ir lá na frente. Se essas pessoas têm vergonha de vir aqui na frente, aonde que elas podem entregar a vida para Jesus? Na célula. Por quê? Porque a palavra de domingo vai ser ministrada na célula, vai sentir a mesma emoção, a mesma sensação, o mesmo amor, o mesmo sentimento. Não vai se tornar mais fácil? Então são coisas que precisam ser tratadas para que as células possam desenvolver. São pequenas coisas, irmão. Às vezes a gente faz o melhor lanche, melhor brinde, melhor dinâmica. A irmã Luísa enfeita, parece assim um salão de festa lá, com um monte de apetrecho, cantinho para tirar foto. Aí quando vai ver, tem 4, 5 pessoas. De quem é a culpa? É da irmã Luísa? Não, é de todo mundo. Por quê? Porque o nosso hábito é colocar na cabeça e dizer mesmo assim: eu não vou estar convidando mais, que todo mundo sabe o dia e a hora e o local da célula. Quando você... Imagina só uma coisa aqui para a gente finalizar. Estava conversando com a irmã Maciele, e ela veio me parabenizar já depois de 3 dias, pelo Dia dos Pais. Era muito fácil a gente dizer: poxa, num dia tão especial, a pessoa falta um culto. A gente fez um preparativo tão bacana para todo mundo ser alcançado. Mas se a gente for olhar pelo outro lado, recentemente ela tinha perdido a mãe, e muitos anos atrás ela perdeu o pai. E o que vai trazer no dia? Lembranças. Então é preferível ela não vir. Às vezes a gente diz: não, eu não vou convidar a fulana de tal, não vou convidar o ciclano e o beltrano, porque ele sabe onde é a célula, sabe onde é o local e o dia. Mas a gente não sabe o que ele está passando naquele dia. Então é importante uma ligação, é importante uma mensagem. Como é que vai? Está tudo bem? Olha, eu vou contar com você aqui na célula, nós estamos preparando algo maravilhoso para você, minha amada, meu amado, né? A pastora Raquel tem
um hábito de chamar as meninas de quê, pastor lá? Eu chamo princesa. Vai chamar um homem de... Ô, meu príncipe, o camarada vai dizer, ih, meu irmão, esse negócio tá ruim, né? Meu amor, como que você tá, meu coração? O homem vai falar isso? Só Chiquinho, né? Meu príncipe, né? Meu coração, como é que você tá? Vai dizer, ixi, esse pastor tá meio coisado já, né? Então, você tem que ter um hábito de como você vai envolver essas pessoas. Pastora Raquel diz assim, princesas, vai ter promoção, pronto, o WhatsApp bombando. Então saiba como você vai lidar com as pessoas. Tem pessoas que não foi na sua célula esses dias? Sim ou não? Por qual motivo, você sabe? Sabe? Qual foi, Anca? Por isso que ela não foi. Ah, isso é coerente. Não quer mais. Amém. Agora o porquê. Está entendendo? Então são coisas que a gente tem que chegar. Uma má colocação. Eu sempre costumo falar que uma palavra lançada, ela não volta mais. Ela pode voltar, mas com algo destrutivo. Porque se você lançou, machucou, acabou. Às vezes não é você, é algo que aconteceu, ou algo que aconteceu fora a célula, que machucou essa pessoa. E quem é que vai curar essas pessoas? É nós. O que aconteceu? Olhe por esse lado. Todo mundo tem um dia mau. Quem sabe não foi isso que ele quis falar, né? Aquela palavra que diz, Deus se arrependeu. A gente diz assim que Deus, ele não se arrepende daquilo que ele fala. Aí é uma controvérsia na palavra. Se você for observar, essa palavra se arrependeu, ele se entristeceu. Então tem pessoas que se deixa levar por conversas, e às vezes ela não quer estar na célula, e você vai curar essas pessoas. Se você não colocar no seu coração, eu vou fazer a mudança nessa célula, sempre você vai se colocar como muitas já tem aí fora. Ah, pastor, eu não fui porque só dá 2 pessoas. Ah, eu só vou porque só deu 3 pessoas. Então se você tivesse vindo, não era 3, era 4. E se o outro tivesse vindo, era 5. Então não se baseie pelos outros, se baseie pelo você. Faça acontecer a sua célula. Vai multiplicar sim, diga amém. A sua célula vai crescer sim. A gente ainda vai fazer ainda esse ano um culto voltado para a célula. E eu quero que você esteja disposto a apresentar a sua célula. Possa ser que você tenha ganho uma pessoa, não tem importância, valeu a pena. Mas não vai fazer que nem o irmão fez ali, convidar a pessoa em cima da hora que não estava na lista de convidado. Só para fazer números, não faça isso não. Trabalhe, foque numa pessoa, estabeleça uma meta. Senhor, eu quero fazer isso pelaquela pessoa. Um tempo eu disse assim, acho que ninguém, seu Sérgio, conheceu o Maturá, o bailarino, o Elton. A irmã Maria disse assim, pastor, nós vamos fazer o seguinte, vamos orar meia-noite. Eu, o senhor, o Moisés e a irmã Raquel. Tá bom. Vou orar pelo fulano, o senhor ora pelo ciclano, fulano e é fulano. Tá bom, meia-noite, todo mundo de joelho no chão. Ninguém vai ligar para ninguém, tá bom. Qual o objetivo? É ganhar ele para Jesus. E vamos lá. Meia-noite eu vou lá para minha sala, onde eu gosto de orar. Esse dia eu não botei nem o celular para tocar. Meia-noite em ponto eu estou lá. Senhor, quero te apresentar o fulano. Não sei onde ele anda agora, mas o senhor sabe onde ele está. Então vai lá. Eu escutei aquele negócio fazer toque, 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 toque. Pronto, faltou até palavras. E eu disse, não é a Raquel. A Raquel está de tamanco aqui dentro de casa, de sapato, não é não. E eu digo, eu também não abro o meu olho. E eu lá orando, e aquele negócio me rodeou. Me rodeou, e eu comecei a ficar com medo. Comecei a ter medo. E eu disse, Senhor, isso não é do Senhor não, que eu estou com medo.
Então muda esse quadro, porque se for para me fazer a minha vontade, eu vou correr, vou me entrar naquele quarto ali, eu vou me trancar e acabou a oração. Sabe que aquele negócio parece que joga um balde de água fria, a gente se levanta com aquela autoridade e começa a fazer uma batalha espiritual dentro de casa em prol de uma vida. Passou-se muito tempo, o Elton nunca teve na igreja. Passou por muitas dificuldades, muitas aflições, né? Furaram no pescoço dele, ele está meio grogue, mas onde o Elton está hoje? Na igreja. Valeu a pena passar por medo, por dificuldade, você se colocar de frente de uma batalha espiritual em prol de uma vida? Vale a pena. Mas cadê os Isaías da época de hoje? Eles vêm aqui, ó. Pode contar comigo que eu sim vou interceder pelas madrugadas por uma vida. E se hoje não tem nada na célula, é porque não houve investimento. Não houve investimento. Porque não existe nada que você faça para Deus que Deus deixe no esquecimento, não. Porque Deus, ele é galardoador de todo aquele que o busca. Se você faz, você recebe. Porque a Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Se você não pedir, porque você pediu errado. Se você pediu errado, pode ter na certeza que a colheita ela vai vir, não da forma que você quer, mas que hoje em diante você reveja alguns conceitos de que forma você pode ajudar pessoas. Aí eu já fui da igreja, mas eu passei por um processo que eu não consigo mais hoje me firmar. Aí você vai ser um psicólogo da vida dessa pessoa. Poxa, meu amado, Deus, ele não tem culpa disso. O que aconteceu? Ah, foi o meu líder. Poxa, mas vem cá, o teu líder é que nem eu e você, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de errar. Mas Deus, ele confia em você, você tem um potencial. Eu já consigo ver você como um grande homem de Deus, pregando para essas nações, sendo exemplo através da sua vida, e você vai ganhar pessoas. Aí você vai ajudar essas pessoas a serem melhores. Mas quando isso vai acontecer, irmã? Quando isso vai acontecer, irmãos? Quando você se colocar na posição. Quando eu me colocar na posição. Quando nós se colocarmos na posição. Quem orou por alguém aqui esses dias? Hoje, quem orou por alguém? Levante a mão. Isso é importante. A oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. Continue orando. Mas entre num momento de intimidade com Deus e diz: Senhor, eu quero aquela pessoa. Senhor, eu quero aquela pessoa. Eu quero cuidar dela, mas eu não consigo chegar. Então prepara o momento, prepara o ambiente, faz acontecer da tua maneira, que a gente possa ter essa aproximação. O pastor disse uma vez, irmão Diego, bem assim: eu vou ganhar aquele camarada. Aí o camarada estava lá na casa dele e o pastor batia lá. Aí dizia assim: ô rapaz, vim te convidar para a igreja. Eu disse: tá bom, vou me arrumar, já vou já. Pastor, estou te esperando. O cara não ia. No outro dia o pastor: ô pastor, rapaz, você nem te conto. Deu um imprevisto aqui, mas eu vou te esperar hoje. O cara não ia. O pastor teimou muito com esse cara e não conseguiu. O camarada pegou uma raiva desse pastor, e o pastor disse bem assim para os caras que andavam com ele: disse: um dia eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Os camaradas disseram: vixe, esse pastor é galeroso, meu irmão, vai matar o parceiro ali. Chegaram com o cara aí: rapaz, tu nem sabe, o pastor falou para nós que vai te matar. Aí pronto, o camarada já tinha raiva do pastor, pior ficou. Chegou um tempo, esse camarada saiu numa estrada de barro, o carro dele atolou. O pastor vinha saindo, quando viu era ele, parou atrás e perguntou: o que está acontecendo? Não te interessa não. Rapaz, para de ser ignorante, o que está acontecendo? Tu não está vendo, o carro está atolado? Bora, eu vou te ajudar. Não precisa da tua ajuda não, eu dou meu jeito sozinho. O pastor chegou lá e disse: embora, eu vou empurrar o carro. Ele fez de propósito, acelerou o carro, jogou lama na cara do pastor e esfolou tudo com o pastor e pastor, muito obrigado. Aí foi embora, o pastor voltou, foi se lavar e continuou a viagem. Depois parece que mexeu o coração dele, ele chegou e disse assim: pastor, eu vim aqui lhe agradecer. Eu sei que ninguém poderia fazer por mim o que o senhor fez, mas eu estava muito chateado. Eu vou lá na sua igreja hoje. Tudo bem. Quer que eu te passe para pegar? Eu disse: não, pode deixar que eu vou. Quando o pastor chegou na igreja, o cara já estava.
Chegou lá, o pastor pregou uma palavra dos céus. Quando fez o apelo, quem foi que levantou primeiro? Camarada. Se rendeu aos pés de Jesus. E quando chega na hora, ele não se contentou e disse assim: pastor, preciso de fazer uma pergunta que hoje o meu coração dá dói. O que foi, meu filho? Meus colegas falaram que o senhor ia me matar. O senhor ainda vai me matar? Eu disse: eu já te matei para o mundo e hoje você foi ganho para Cristo. Um detalhe faz toda a diferença. E esse detalhe só vai acontecer quando você for protagonista de fazer esse detalhe na vida de outra pessoa. Isso vai começar agora. As células vão crescer, as células vão multiplicar, pessoas vão sentir sede de estar lá. Você vai ser um imã, você vai atrair pessoas. O ambiente vai ficar favorável, as pessoas vão se sentir bem e vão trazer outras, e outro vai trazer outra. Olha, hoje eu trouxe um convidado, aquele que você conseguiu, já está trazendo um convidado, e o convidado vai trazer outro convidado, e você vai dizer: mas meu Deus, tão rápido, vai ser assim. Fique de pé no seu lugar. Foque em pessoas, invista em pessoas. Não gaste o seu tempo não, invista tempo em pessoas.